Olá, Olá a todos, sejam bem-vindos ao Criadores em Fluxo. sejam bem-vindos. Meu nome é Mariaine Nana E o meu Felipe Nur. e no vídeo de hoje a gente quer compartilhar com vocês uma reflexão que a gente veio vivendo aqui ao longo dessa semana sobre as relações que a gente tem com as coisas ao nosso redor e a importância da gente ter consciência em relação a tudo que a gente se relaciona para que a gente consiga sustentar uma relação mais saudável com a vida. Exato, é bom que a gente preste atenção em cada coisa que está à nossa disposição e que pode estar tirando a nossa atenção, pode estar nos distraindo, né? Então isso tudo veio de vivências que a nossa própria casa, né? Hoje em dia, com a reprodução em massa de tudo, né? A gente termina recebendo muitas coisas, né? E é aquela coisa, cada coisa que a gente recebe é uma responsabilidade que a gente precisa assumir. Então essa reflexão toda veio por conta disso, né? Que a gente percebeu que realmente é necessário cuidar da relação, e para cuidar da relação é preciso dizer não algumas vezes. Muitas vezes a gente tem percebido, né, na lida com o nosso dia a dia que a gente tem um número muito grande de peças de roupa, um número muito grande de itens para a cozinha, e a gente tem observado, né, como que quanto mais a gente tem em termos de itens, mais a gente precisa se dedicar para cuidar, né, para que as coisas tenham a sua integridade, para que elas possam funcionar bem, para que elas sejam realmente cuidadas. E a gente foi vendo que, tendo muitos itens, tendo muitos objetos, a gente não conseguia, né, dar conta de uma maneira digna de tratar de tudo da forma como as coisas mereciam. E aí nesse momento surgiu pra gente essa reflexão, né, até que ponto é saudável ter, né, da forma como a sociedade traz pra gente uma grande quantidade de coisas disponíveis para que traga mais conforto, né, para nossa vida, mas ao mesmo tempo até que ponto é saudável, né, do ponto de vista do cuidado, né, porque a gente começou a perceber que não adiantava ter muita coisa se a gente não podia ter uma relação com essas coisas. Então... E a gente aprende na nossa tradição que tudo que chega até a gente é um pouco de nós mesmo, né? Fica dentro de nós. Então a relação é tudo. Porque se você vê uma faca e você destrata a faca, você está destratando você mesmo. Até um mosquito que chega na sua casa, se você age sempre com irritação, do tipo, por que esse ser existe, né? É uma forma de destratar você mesmo. Então é bom cuidar da relação para que esse destrate não aconteça, né? E nesse sentido também cuidar tudo aquilo que está sobre a sua guarda. Não tem como você cuidar muitas vezes de tudo que está sobre a sua guarda. É uma ilusão pensar nisso, né? É como se, assim, é diferente você ter 3 filhos e você ter 20 filhos, sabe? Você nunca vai dar a mesma atenção para tudo, vai te drenar a energia, você vai precisar de mais gente cuidando, não tem como, sabe? Fica uma coisa difícil mesmo, é normal que seja difícil, né? Tem que ser aos poucos. Então, nós optamos por ter 4 garfos, entendeu? Ou 5 garfos por aí, não mais do que isso, porque o que adianta ter 15 garfos, sendo que a maior parte está na pia e para lá só ser lavado, e a gente não sabe quando é que vai lavar, e a gente acha que está faltando mais garfo na casa, porque isso leva ao caos, né? A gente foi percebendo, né, que quanto mais itens você tem, isso também vai gerando dentro da gente uma energia de procrastinação, né, porque isso te dá a tranquilidade para que você não precise lavar logo. Então, se você tem muitas roupas de cama,
É tranquilo você deixar muitas roupas, né, sujas aguardando para serem limpas, porque você tem várias outras limpas disponíveis. E se você tiver menos, você vai precisar simplesmente lavar com mais frequência e para que aquilo retorne ao uso. Então, a gente, né, tem cada vez mais se aproximado desse pensamento do minimalismo e percebido como isso é importante também para a nossa saúde mental, né? Porque a gente sabe que a gente vive em um mundo de excessos, né? Excessos de informação, excesso de objetos, excesso de emoções, né? E tudo isso vai afetando a nossa estrutura interna, a nossa estrutura emocional. Então... O minimalismo nos leva à movimentação, porque se temos, quanto mais coisa a gente tem ao nosso redor, menos movimento a gente pode fazer, porque a gente fica cerceado pelos objetos que estão ao nosso redor. Então, é necessário que tenha esse espaço que é um espaço de poesia importante, que é aquele, vamos dizer, aquele vazio, né? Aquele espaço que não necessariamente é para ser preenchido, sabe? Aquele espaço, de repente, ele é colocado ali para que você possa tomar outra iniciativa, não de preencher, como esse exemplo que eu dei, né? Tá faltando garfos, né? Sendo que tem 15, então para que eu vou preencher esse espaço com mais um garfo? Não, eu vou colocar minha energia no outro sentido, que é cuidar dos 15 que eu tenho, né? E aí, claro, vendo, será que eu preciso de fato de 15? Será que eu não preciso de 3? Enquanto eu estiver usando um, vai ter um outro de reserva? Para que 15, né? Então a gente começou a pensar nisso, né? Nesses números, e como o espaço ele é importante para se preservar o movimento, né? O movimento de ir e vir, né? Um movimento que faz com que a gente não fique preso a algo, porque quanto mais coisa a gente tem, mais preso a gente fica, né? E imagina só, 15 garfos na pia são 15 vezes você precisando ser curado. Então é necessário cuidar de cada coisa para a gente chegar na cozinha, ver, pô, tá tudo arrumadinho, tá bom, não tá perfeito, mas tá mais ou menos melhor, porque quanto mais coisa você tem, mais trabalho você vai ter para cuidar disso. Então é bom que a gente pense sempre, quando a gente for tomar um próximo passo, de facilitar a nossa vida tendo mais uma coisa, e sabendo que isso é um compromisso, e todo compromisso tem um zelo, tem um tempo, tem uma dedicação, tem uma energia a ser gasto. Então é isso que a gente ia dizer. Perfeito. Eu acho que a gente sintetizou essa ideia, né, hoje mais cedo, nos perguntando, né, qual é o preço que a gente precisa pagar para ter boas relações com as coisas, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em ter relações, a gente pensa no prazer que essa relação pode nos dar, seja com uma pessoa, seja com um objeto. Qual é o prazer que eu posso ter desfrutando de 5, 6 jogos de cama, ou de 15 garfos, ou da presença de 20 pessoas, digamos assim, né? E o que a gente foi amadurecendo no nosso olhar dentro dessas vivências foi que não dá para ter relações com 15 garfos, não dá para ter relação com 6 jogos de cama, não dá para ter relação com 100 pessoas de uma vez. A gente precisa ter menos para que a gente possa ter mais. É um pouco clichê, mas é muito verdadeiro, né? Porque quando você consegue diminuir a quantidade de coisas para as quais você se expande horizontalmente, a gente começa a aumentar a qualidade com a qual a gente se aprofunda nessas poucas coisas. Então, muitas vezes a gente já traz um novo elemento para a nossa vida sem ter aprofundado nos elementos anteriores. E a gente vai fazendo isso sem perceber, roboticamente, automaticamente, com objetos. Daqui a pouco a gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com sentimentos, com experiências, ou seja, existe todo um jogo entre o plano da interioridade, como você lida com as emoções, e esse plano da exterioridade, como você lida com as coisas do mundo material. E a gente percebeu, né, que o preço que a gente precisa pagar para ter relações saudáveis é o preço da disponibilidade do cuidado. Então, toda vez, antes de buscar adquirir algo para preencher um vazio, que nós temos muitos vazios internos e eles são
saudáveis, mas muitas vezes a gente não consegue preencher eles de maneira inteligente. Então, toda vez que a gente estiver diante de um vazio, querendo adquirir mais alguma coisa, mais alguma relação, seja com um objeto, seja com uma pessoa, a gente precisa se perguntar: qual é a disponibilidade que eu tenho para cuidar disso? Porque no primeiro momento, é claro que uma relação a mais, ela pode preencher o seu vazio e te trazer o prazer. Mas logo ali à frente, o que ela vai requerer mesmo é que você tenha disponibilidade para cuidar dela. E se você não tiver isso, tudo se perde. E a vida vira uma maldição. Porque você começa a amaldiçoar os muitos itens que você tem, amaldiçoar os problemas naturais que advêm das relações humanas e por aí vai, né? Então é ladeira abaixo e aí a gente entra nesse estado de dilúvio. Né? Inclusive é uma forma de você rapidamente se distrair, né? Como eu falei no início, porque o que é real? Qual é o desejo real? Né? Às vezes a gente se distrai com outras coisas, do tipo, isso é muito comum com roupa, né? Ah, mas essa roupa tem um detalhe, mas tem não sei isso aqui, mas você quase não usa, então você está se distraindo nisso, né? Tem que ser uma coisa que, uma roupa ou qualquer acessório que você possa utilizar constantemente, né? Para que guardar algo que você só usa uma vez quando usa, né? Quando você fica anos e anos guardando, vai pegar poeira, você provavelmente vai ter um problema de alergia que vai te mostrar isso, que você precisa abrir mão, né? Então, a vida ela tem uns mecanismos muito engraçados para a gente, muito curiosos para a gente fazer a correção, né? De certas tendências um pouco egóicas e excessivas, né? E desequilibradas que a gente se coloca. Então, é isso. E no nosso caso foi alergia mesmo, né? A detecção dessas alergias, a ácaros, a poeiras, fez, na verdade, com que a gente, né, desenhasse todo esse caminho de reflexões e que a gente agora, né, sentasse aqui para passar essa reflexão adiante. Então, também é muito importante que a gente observe os sinais que o nosso corpo dá, né? Porque o corpo está sempre tentando nos colocar numa condição de mais inteligência, de mais harmonia, de mais equilíbrio, que muitas vezes a nossa mente já perdeu, né, esse estado e passa a induzir o corpo a seguir também esse desequilíbrio e o corpo sempre nos chama de volta. Então, essa atenção plena ao que o corpo diz, para decifrar, né, as suas mensagens, é algo muito importante. É isso. E é isso. Essa é a reflexão que nós compartilhamos hoje com vocês, inaugurando um movimento de compartilhamento, de reflexões aqui no Criadores em Fluxo. Essa reflexão com certeza é fundamental para que a gente consiga se manter dentro dessa filosofia, né, de ter uma vida mais criativa e naturalmente menos consumista, menos impetuosa, menos excessiva. E eu espero que vocês tenham gostado e curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com mais pessoas e nós nos vemos no próximo. Isso, até lá, até a próxima. Assunto é que não falta.